Oi, sexto ano. Como vocês estão? Dando continuidade ao nosso assunto, é o capítulo 2, né? Agora nós estamos vendo os elementos do clima. A gente entendeu semana passada qual a diferença entre tempo e clima, né? Tempo é passageiro, clima é permanente, clima é algo constante. Então, dentro dos elementos do clima, a gente tem que entender o que é a umidade do ar, né? A umidade do ar, ela é a quantidade de vapor de água da atmosfera em determinado momento e lugar. Então, quanto mais vapor de água tiver na atmosfera, quanto mais vapor de água tiver na atmosfera, mais umidade do ar vai ter, certo? Quanto menos vapor de água tiver na atmosfera, menos umidade vai ter. Então, se a umidade do ar ela tá baixa, é improvável que chova, né? Se a umidade do ar ela estiver alta, então é provável que chova. Então, essa umidade do ar é o vapor de água presente na atmosfera. Geralmente isso muda durante o dia, muda durante o lugar, o momento, né? Vai mudando a umidade do ar. A gente também precisa entender a temperatura média do ar e a amplitude térmica, certo? Veja bem, a temperatura média é o resultado da média das temperaturas em determinado período. Então, eu observo a temperatura de um lugar durante vários dias. A média dessa temperatura vai ser a temperatura média daquele lugar, né? E a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e entre a temperatura mínima nesse período observado. Se eu observar, por exemplo, a variação de temperatura em Garanhuns por 4 dias, aí eu pego qual foi a maior temperatura nesses 4 dias que Garanhuns deu? Qual foi a menor temperatura em Garanhuns que deu nesses 4 dias que eu observei? A amplitude térmica vai ser o quê? Vai ser essa diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Estão entendendo? Isso é importante para a gente entender esses elementos que modificam o clima, né? Porque eles fazem com que o clima seja próprio e típico de cada lugar. Quando a umidade do ar chega a 100%, ocorrem as precipitações. As precipitações são as chuvas, ou em forma de ar. A precipitação pode ser líquida em forma de chuva, ou pode ser em forma de granizo, ou pode ser em forma de neve. Depende do clima daquele lugar e da temperatura, dos elementos do clima. Então, existem 3 tipos de chuva, certo? Temos a chuva convectiva, temos a chuva orográfica ou de relevo e temos a chuva frontal. Essa primeira aqui que eu vou mostrar para vocês é a chuva convectiva, tá certo? Ela é conhecida como aquela chuva de verão. É uma chuva que ocorre em temperaturas mais elevadas, em áreas mais quentes. Como o calor do ar quente e úmido se eleva em altitudes, nem o ar quente e o ar frio, eles acabam se encontrando em áreas mais altas e fazendo a chuva acontecer. Só que essa chuva convectiva, ela é aquela chuva de verão que a gente costuma chamar de chuva de trovoada. Ela é uma chuva que ela é forte, mas ela é passageira, ela é rápida. Ela não é uma chuva demorada, certo? Por isso que ela é chamada de convectiva, porque ela é uma chuva mais forte, mas não é demorada, tá? Temos a chuva frontal, que pelo contrário da chuva convectiva, ela já ocorre em outros períodos, né? A chuva frontal, ela é o encontro de 2 massas de ar, uma quente e uma fria. E ela ocorre geralmente em períodos mais frios, certo? Então, a intensidade dessa chuva, ela é variada. Ela pode ser um chuvisco, pode ser uma chuva forte, só que ela é uma chuva mais contínua, uma chuva mais demorada, certo? Ela não é aquela trovoada, ela é aquela chuva que demora um pouco mais, por isso que ela às vezes é bem mais fraca. Ela pode ser forte, pode ser fraca, mas ela não é uma chuva rápida, ela é uma chuva que demora um pouquinho. Às vezes fica um dia inteiro chovendo,
dois dias, aquela chuvinha fina. Essa é a chuva frontal. E temos a chuva orográfica ou chuva de relevo. Essa chuva orográfica ou de relevo, ela acontece em elevadas altitudes, em lugares altos. Por isso que ela é chamada de relevo, tá? Quando os ventos úmidos acontecem e as elevadas altitudes bloqueiam esses ventos úmidos. Então, ao atingir maiores altitudes, o ar úmido ele se condensa, causando a chuva nas encostas. Isso chove principalmente somente nesses locais mais altos. Por isso que ela é chamada de chuva orográfica ou chuva de relevo, tá bom? Quais são esses elementos que modificam e condicionam o clima, né? Os elementos do clima são o quê? São temperatura, são umidade do ar, precipitações, pressão atmosférica, vento. Então, a gente já sabe que a temperatura ela muda de um lugar para o outro, muda ao longo do dia. A gente já entendeu aqui o que é a temperatura média e já entendeu o que é a amplitude térmica, né? Que é essa variação de temperatura. A umidade do ar, a gente já entendeu que é a quantidade de vapor de água que tem na atmosfera e que se essa umidade do ar chega a 100%, quanto mais perto de 100%, mais fácil de ocorrer precipitação. Quanto mais distante de 100%, mais seco vai ser, certo? As precipitações podem ser em forma de neve, granizo ou chuva. Existem 3 tipos de chuva, que são as que a gente viu: chuva frontal, chuva orográfica e chuva convectiva. A pressão atmosférica ela é importantíssima. Por quê? Porque essa pressão atmosférica, ela é o que eu posso dizer para vocês o seguinte: ela é o peso do ar sobre os corpos e a superfície terrestre. Então, é a pressão atmosférica que faz a gente andar no planeta Terra sobre o solo, tá? E essa pressão, ela varia de acordo com a temperatura e a altitude. Então, quanto mais alto for o lugar, maior é a pressão atmosférica. Quanto mais alto eu for, maior é essa pressão atmosférica, tá? Quanto mais baixo for o relevo, menor é a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, maior a pressão atmosférica, certo? E tem aquela questão da porque é assim, quanto mais alto o lugar, maior vai ser a temperatura. Então, quanto mais alta a temperatura, maior a pressão. Aí baixa a pressão atmosférica. Quanto mais baixa a temperatura, maior a pressão atmosférica, tá certo? Resumindo, está muito frio, tem alta pressão atmosférica. Tá muito quente, tem baixa pressão atmosférica, tá certo? E aqui a gente vê, né? Temperatura, explicando mais ou menos, que a gente estuda a amplitude térmica da temperatura, umidade, pressão atmosférica, que é a força exercida pelo peso do ar, tá bom? Só pra gente ter essa notação para saber, tá certo? Aqui, pra gente entender, baixa pressão atmosférica, alta pressão atmosférica, também pra gente não esquecer isso, né? Se tá quente, tem alta pressão atmosférica. Se tá frio, tem baixa pressão atmosférica. Foi isso que eu expliquei para vocês? Será que deu para vocês entenderem bem isso, né? Espero que tenha dado. Se tá quente, tem baixa pressão. Se tá frio, tem alta pressão atmosférica, né? Aí, gente, qual é a ciência que estuda, né, os fenômenos da atmosfera? É a meteorologia. Meteorologia, tá? Na atividade até tá digitado errado, tá? Meteorologia, mas tá digitado errado. É meteorologia. Então, é a ciência que estuda os fenômenos da atmosfera. Eu espero que vocês tenham entendido bem e amanhã a gente tira as dúvidas. Beijo!